Bom dia, senhoras e senhores! Mais um projeto de produção Profissa no ar. Gente, ontem, eu queria começar o dia hoje falando sobre ontem, que foi um dia muito massa. Ontem eu conversei com o Marcito do projeto Na Frequência. E foi muito bacana, muito legal. Ah, meu Deus, tem um negócio esquisito aqui. Pessoa que está usando os filtros errados. Pronto, já ajeitei. Então, gente, ontem eu tive uma experiência muito massa. Ontem à noite eu conversei com o Marcito do projeto Na Frequência. Eu não sei se vocês conhecem o projeto Na Frequência. É um projeto que ele desenvolve no YouTube e que ele chama normalmente artistas para conversar. Ele ontem chamou uma produtora para conversar. Foi um programa muito massa. Depois eu vou colocar aqui nas minhas redes também o link para vocês irem para o programa, para vocês assistirem. Foi muito legal, foi falando mais sobre a minha vida de produção, né? Mais do que isso que eu faço aqui todo dia, que é entregar conteúdo. Foi mais falando sobre Carlinha, sabe? Sobre a vida dela, sobre quem é importante na carreira e tal. Foi muito legal mesmo. Eu ganhei essa caneca linda, olha só que linda. Não é linda? Sintonizando, compartilhando a música para o mundo. É isso. E eu esqueci, ia botar o café nela e esqueci, botei na minha vermelhinha, que já está tradicional do lado da garrafa. Esqueci completamente. Eu ia fazer uma homenagem hoje Na Frequência, tomando naquela xicrinha, mas não rolou não. Bom dia para todos então, vamos começar hoje mais um diazinho de conteúdo. Inclusive, a pergunta que eu trouxe para responder hoje foi uma pergunta feita pelo Marcito nas redes sociais. Ele me perguntou assim: quem quer ser produtor cultural tem que ter já uma vasta experiência, uma ampla experiência? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Primeira coisa de tudo, vamos entender de que experiência a gente está falando. Existem no dicionário dois tipos de experiência, né? Um que é um experimento, no sentido de você fazer uma experiência química ou uma experiência dessa forma, e o outro no sentido de você adquirir experiências, né? No sentido de você vivenciar. É nesse sentido que nós vamos conversar aqui hoje, tá bom? A gente vai falar sobre um conhecimento que é obtido através da vivência, tá? É isso que a gente vai fazer aqui hoje. E é possível adquirir experiência sem a vivência, já que a experiência é um conhecimento adquirido com vivência? É possível adquirir ela sem a vivência? Bem, nada se compara ao campo de batalha, não é? Mas você pode se instruir ou aprender alguma coisa com a experiência de outras pessoas, vendo a experiência de outras pessoas. Você pode sim, claro, sempre que você assiste, sei lá, um documentário, isso faz com que você adquira conhecimento. Evidentemente, você não vivenciou aquilo, mas isso te trouxe conhecimento também. Claro, pode sim, tá? Mas nada se compara ao campo de batalha, nada se compara a você estar, de fato, fazendo. O gerúndio aí é muito importante. Bom dia, Julinho, bom dia, Tiaguinho. Então, e aí o que me ocorre quando eu penso nisso? A pessoa tem que ter experiência para trabalhar, né? Que foi o que Marcito perguntou. É preciso ter uma experiência já para trabalhar com produção cultural? Aí eu pergunto a você, como você vai adquirir experiência se você tem que ter experiência para poder trabalhar, né? Como é que você vai adquirir essa experiência? Então, a minha resposta para você que está me perguntando se é preciso ter experiência para trabalhar com produção cultural, a minha resposta é não. Não é preciso ter experiência para trabalhar com produção cultural. Você pode sim começar a trabalhar com produção cultural sem ter nenhuma experiência no ramo. Mas eu vou te explicar bem direitinho como é que você faz isso, tá?
Vou contar minha história. Quando eu comecei, lá em 1999, eu tinha zero experiência. Eu tinha nenhuma experiência. Mas eu tinha ao meu lado uma pessoa que viu em mim um potencial. Então, quando você vai começar um trabalho, você pode ter ou experiência ou potencial, né? O que é potencial? Potencial é quando a pessoa vê que você tem talento para aquilo, você tem jeito para aquela coisa. Então, o André Madureira, o diretor do Balé Popular do Recife, viu em mim um talento. Olhou assim e disse, essa menina tem jeito para produtora. E eu estava ali só atendendo o telefone, eu não era produtora, não tinha nada com isso. Eu fui contratada para atender o telefone na sede do Balé Popular do Recife, só. E como eu era proativa, me metia nas coisas, inventava, ajudava, comecei a vender o balé por telefone, ele entendeu que eu tinha uma vocação para ser produtora cultural. Então, às vezes, você não tem experiência, mas você tem potencial, você tem vocação, talento, certo? E tem pessoas que enxergam isso, que estão por perto de você e que enxergam isso. Então, mesmo sem experiência, você pode começar a trabalhar como eu trabalhei. E aí, como é que foi? Eu trabalhava, né, atendendo o telefone, André viu o meu potencial e o produtor do balé pediu para sair. Então, ali surgiu uma oportunidade para mim, que eu nem imaginava que era uma oportunidade para mim. Na verdade, quem enxergou isso foi André. Ele chegou para mim e disse, Carlinha, quer ser produtora do Balé Popular do Recife? Aí eu disse, rapaz, eu não faço a menor ideia do que isso significa. Não sei como é que se faz, não faço ideia. E aí ele disse, eu posso te ajudar. Ele disse, eu sei que você não sabe, mas você tem talento e você vai poder, eu tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho. E aí, uma coisa muito importante é você deixar claro isso, não sei, mas quero fazer, né? Foi exatamente o que aconteceu comigo. E aí eu comecei a trabalhar como produtora no Balé Popular do Recife, na Tora, né? Eu fui jogada na Cova dos Leões, né? O balé era um grupo grande, não era um grupo simples de se produzir. Era um grupo bem complexo de se produzir, porque imagina, cada vez que a gente ia para fazer uma apresentação, tinha que levar um caminhão literalmente, de coisas. Eu contratava caminhão, né? Tinha o grupo, ele era um grupo grande, ele tinha 36 pessoas no elenco. Na época que eu era produtora deles, eram 36 pessoas no elenco. Então imagine, era sempre uma coisa, um volume de trabalho grande, era sempre uma coisa grande, sempre um negócio enorme. Então eu já comecei desse jeito, comecei na Cova dos Leões, comecei, né, amansando um leão. E sempre deixando claro que eu não sabia fazer. Então, quando eu tinha dúvida, eu perguntava a quem me contratou. A André, eu perguntava a ele mesmo. Eu dizia, André, eu não estou entendendo o que é isso aqui. Estão me perguntando por um linóleo, que peste é isso? Ah, linóleo é aquele tapetinho preto que a gente bota para dançar. Ah, legal, já sei agora. E ia aprendendo assim, né? Meio no tapa mesmo. Né? Agora, você pode não ter experiência, né? Mas você tem que ir subindo os degraus, você tem que ir conquistando o seu espaço. O ideal é que você faça isso para que você não se machuque na sua caminhada. O que significa se machucar na sua caminhada? Se machucar na sua caminhada de produtor cultural, para você que quer viver de produção cultural, é você fazer alguma bobagem muito grande que vai te queimar no mercado. Você não quer isso, tá bom? Então, fica ligado porque você pode sim começar sem experiência, mas você tem que ir dando um passo de cada vez, tá bom? E aí, como é que você vai se inserir no mercado de produção cultural se você não tem nenhuma experiência? Você pode começar a aprender também com a experiência dos outros. Por exemplo, eu. Quer ser produtor cultural? Aprende com a minha experiência. Aqui nesse canal, travei, voltei. Aqui nesse canal tem um monte de vídeo, um monte mesmo de vídeo onde eu falo sobre produção cultural. Tem um monte de vídeo que eu
coloco tudo para vocês aqui, como é que faz uma planilha, um checklist, eu falo sobre todos os aspectos da produção cultural. E se eu falei sobre algo, se eu ainda não falei sobre algo que você quer que eu fale, é só me mandar nos comentários de qualquer vídeo. Me manda um comentário e eu trago essa pergunta para cá e faço um conteúdo sobre isso, tá bom? Ou fala comigo nos stories quando eu abro a caixinha de pergunta, ou fala comigo no direct, enfim. Manda uma mensagem para mim e me avisa. Então, se você não tem experiência como produtor cultural, você pode adquirir conhecimento através da minha experiência, certo? Isso já é um primeiro passo. Você pode, não só através da minha experiência, mas através da experiência de pessoas que já fizeram. E aí você vai aprender com o perrengue dos outros. Você vai ver os outros passando perrengue e você vai aprender o que você não deve fazer para você não passar aqueles perrengues de novo, né? Pelo menos para você não passar os mesmos perrengues. Ou, enfim, você vai passar muito perrengue, tá? E aí, na hora que você passar o perrengue, você vai lembrar do que Carlinha estava falando quando ela passou aquele perrengue e você vai conseguir sair mais facilmente do seu perrengue. Mas na nossa profissão, se você quer viver de produção cultural, tem um caminho bem legal para você começar. Na nossa profissão, a gente precisa sempre de assistentes de produção. Esses assistentes de produção são pessoas que não estão à frente da produção propriamente dita, mas que estão ao lado do produtor principal, né, do projeto. Isso faz com que você tenha um aprendizado enorme. Então, se você está a fim de começar, chega pertinho de quem está fazendo produção cultural e se oferece para ser assistente de produção. Isso vai te trazer uma bagagem muito boa, uma bagagem muito profunda. Vai ser muito bacana para você, você vai conseguir ver como é que trabalha uma pessoa que vive só de produção cultural, para que você mais tarde venha poder viver também só de produção cultural. Então, chega pertinho de quem está fazendo produção e pede para fazer assistência de produção. E olha, nós produtores precisamos sempre de assistentes, o tempo todo. Então, vale a pena ficar por perto de quem está fazendo para que você consiga se inserir nesse mercado. Uma outra forma interessante de você começar a botar o pé nesse universo é, por incrível que pareça, você fazer projetos, você elaborar projetos. Eu não estou falando assim, vou elaborar um projeto para edital tal. Não. Sente e faça o seu projeto independente de qualquer coisa. Sente e faça o seu projeto. Escreva ele inteiro. Escreve o objetivo, deixa um objetivo bem claro. Onde é que você quer chegar com esse projeto? Escreve uma justificativa bem profunda, assim, por que esse projeto tem que ser apoiado. Faz uma planilha orçamentária, entende todos os custos que você vai ter com aquilo. Né? Cria uma estratégia de ação, como é que você vai desenvolver esse projeto. Escreve esse projeto, tenta fazer esse exercício. Fazendo isso, você vai ter noção do tanto de coisa que vai aparecer que você vai precisar saber ou precisar fazer, certo? E aí você vai pesquisando. Fazer um projeto é um bom exercício para quem quer trabalhar com produção cultural. Até porque a gente está sempre fazendo projetos. Mesmo que você não seja um produtor, elaborador de projetos, você vai precisar sim organizar os seus projetos, organizar as suas ideias, organizar as suas finanças, organizar o seu cronograma, as suas estratégias. Você vai precisar dessa organização, digamos assim, para poder ser um produtor. Bom dia, Marcito! Foi massa ontem, eu adorei. Estou muito feliz, muito feliz. Olha aqui, estou com a canequinha aqui do lado, mas eu esqueci de botar o café nela, então eu estou com duas hoje. Esqueci, minha canequinha vermelhinha estava do lado da garrafa do café quentinho, já fui botando nela. Mas ontem foi massa demais e eu estou respondendo a sua pergunta, né? Se a pessoa precisa ter uma experiência, uma ampla experiência para trabalhar com produção cultural. E eu, já te dando um spoiler, eu sei que você vai assistir essa live depois inteira, já te dando um spoiler, a resposta é não, você não precisa ter experiência para trabalhar nesse universo. Você pode ir adquirindo experiência, você pode ir criando, né? Fazendo a sua história, a sua carreira. Mas
existem algumas estratégias para você encontrar esse caminho sem se machucar ou sem ferir a sua imagem. Porque como você vai estar começando, vai ter furo, né? Só que você não pode ter grandes furos. E os caminhos que eu estou oferecendo aqui, mostrando aqui como é que a gente faz para chegar de forma menos traumática nessa experiência, a minha sugestão está sendo a seguinte: você assistir conteúdos como esse que eu estou colocando aqui, como vários outros que tem, né, onde os produtores falam sobre produção cultural. Aqui no meu canal eu tenho infinitos conteúdos aqui, né, muitos conteúdos. Você pode fazer isso digamos assim, se instruir primeiro. Você pode também se exercitar criando projetos. Não é criando um monte de projeto tendo um monte de ideia. Não é isso. Cria um projeto, tem uma ideia e tem essa ideia, transforma ela num projeto. Pega ela e escreve o objetivo, justificativa, o objeto do projeto, ou seja, o que é em si o projeto, a planilha orçamentária, quanto é que você vai gastar se você for fazer esse projeto, a estratégia de ação, né, como é que você vai conduzir o seu projeto. Faz esse exercício, experimenta escrever tudo isso, mesmo que não tenha nenhum edital aberto, mesmo que você não vai entregar isso para ninguém. Faz esse exercício, porque fazendo isso, você vai conseguir visualizar tudo que você precisa para fazer um projeto, tá? Inclusive, num desses vídeos aí que tem aí no IGTV, ou no YouTube, ou no Facebook, tem vídeos aí que eu explico exatamente como é que se faz um projeto. Vai lá, dá uma olhada e tenta começar planejando o seu projeto. Mas uma outra forma que eu estava falando também é você sendo assistente de produção de alguém. É você estando perto de quem faz produção e se oferecendo para ser assistente, dizendo: olha, eu quero aprender e tal, deixa eu ser seu assistente nessa caminhada. E eu vou te dizer, nós produtores precisamos sempre de assistentes. Então, se oferecer como assistente é um bom caminho para você começar a entrar nesse universo. O que você não deve fazer de jeito nenhum quando você está querendo começar na vida de produção cultural? Você não pode de jeito nenhum aceitar um trabalho sem você ter experiência, sem dizer que você não tem experiência, entendeu? Você tem que deixar claro para quem está lhe contratando que você não tem experiência, você nunca fez aquilo, mas que você está disposto a fazer e que você tem potencial para conseguir. Isso você tem que deixar claro. Você não pode assumir uma produção cultural sem saber fazer uma produção cultural e sem dizer que não sabe. Quando eu comecei no Balé Popular do Recife, eu não sabia, mas eu disse: eu não sei como é que se faz. E isso você tem que deixar claro para quem está te contratando. Porque pode ser que ele enxergue em você realmente um potencial, que foi o que aconteceu comigo. Ou pode ser que ele diga: não, eu prefiro chamar uma pessoa experiente agora. Tá? Então deixa claro exatamente o que é que você sabe fazer, o que você pretende fazer, e aí vocês vão ver se isso de fato vai acontecer, tá bom? Então você não pode começar um trabalho de produção cultural sem ter experiência, sem avisar que não tem experiência. E uma outra coisa que você não pode permitir que aconteça é que o fato de você não ter experiência trave você, porque senão você não vai sair do canto nunca. Você não tem experiência, mas você tem que ir atrás dela. E então, não ache que sentado no seu sofá assistindo Netflix a experiência vai chegar. Não vai chegar. A experiência vai chegar no campo de batalha, você indo atrás dela, certo? Então, você tem que ser proativo nesse sentido, entendeu? De correr atrás, de estar buscando e estar se colocando à disposição para trabalhar com a produção cultural, para adquirir essa sua nova experiência. Isso não pode, o fato de você não ter experiência não pode te travar, não pode ser uma desculpa para você ficar em casa assistindo Netflix, ok? Se bem que todo mundo em casa agora, fiquem em casa, por favor, mas você pode fazer todas as suas produções aqui como eu estou fazendo aqui agora, uma produção, só para vocês terem noção,
na pandemia, esse ano, eu já fiz 3 festivais. Eu já produzi 3 festivais. Sem sair de casa. A gente se reinventa. Os festivais foram todos online. E ainda tem mais um para fazer, viu? Que vai ser feito agora no final do ano. Tem mais um para fazer. Imagina, esse é um bom ano, não é? Imagina que em um ano você está fazendo 4 festivais, produzindo 4 festivais. Isso é uma coisa muito legal, não é? E eu estou produzindo aqui dentro da minha casa, certo? Então, você pode produzir aí dentro da sua casa também. Você pode adquirir essa experiência, se colocar à disposição. Aí e você vai me perguntar assim, mas como é que se faz uma produção dentro de casa? Na verdade, na vida fora a pandemia, quando a gente tinha um evento ao vivo acontecendo em loco, né? Acontecendo presencialmente, como era que eu fazia as produções? Eu gastava a maior parte do meu tempo planejando o que eu ia fazer. Então, eu precisava pensar em tudo que eu ia ter que pagar, tudo que eu ia ter que contratar, todos os horários que eu ia ter que se cumprir. Enfim, eu precisava construir o meu evento como um todo antes dele acontecer. E é isso que eu continuo fazendo igualzinho como eu fazia antes. Tanto é que a maioria das pessoas sentiu muito esse negócio de home office, não sei o quê, não sai mais. Essa era a minha vida sempre. Sempre fui assim, home office, produzindo, criando as minhas produções em casa. E aí, a diferença é que na hora que o evento acontece, quando o evento não é presencial, ele vai acontecer na tela do computador. Mas, por exemplo, eu tenho que ter a plataforma que vai botar esse festival no ar. Eu tenho que ter os artistas todos já contratados, chegando na hora. Eu tenho que investigar se eles chegaram na hora, se eles já estão conectados, se a conexão deles está legal. Enfim, tem um monte de coisa que você tem que fazer. E se você vira um assistente de produção nessa situação, o que vai acontecer é que o produtor ele vai te dar demandas. Ele vai te dar várias demandas. Ele vai dizer assim, Carlinha, eu estou precisando da cotação de gerador. Então, vê aí qual é a empresa da cidade que tem um bom nome que está fazendo o menor preço. Aí você vai ligar, procurar fazer uma cotação de gerador. Ah, Carlinha, o artista tal está precisando de tal coisa. Precisa pegar o material desse artista. Foto, release, essas coisas. Aí você vai lá e... Artista, sei que lá... Mande aí as coisas. Então, você estando perto, você vai entender o que um produtor tem que fazer, quais são as demandas que o produtor tem, entendeu? E isso é muito massa para quem está começando agora, enxergar essas demandas, porque acho que existe um lado muito romântico da produção cultural. Minha filha, quando era pequena, dizia, minha mãe só viaja e assiste show. Existe um pouco esse lado assim, da pessoa achar que fazer produção cultural é só viajar e assistir show, né? Mas não é não, a gente tem muito trabalho para fazer e é muito bom que você consiga enxergar como é que se faz isso com outra pessoa fazendo, em vez de ser você fazendo, entendeu? É muito bom. Então, ser assistente de produção é uma coisa boa e, pelo amor de Deus, se você não tem experiência, não diga que você tem experiência. Tá bom? Integridade é uma palavra que vai fazer com que a sua carreira seja sólida, próspera e muito, muito longa. Né? Eu trabalho há 22 anos com isso e ainda hoje trabalho com o grupo que me lançou, que foi o Balé Popular do Recife. Eu hoje continuo fazendo trabalho com eles, continuo fazendo trabalho com o Quinteto Violado, que foi o segundo grupo com quem eu trabalhei. Né? Então, essa sementinha que você tem que plantar. E isso, o que faz com que você tenha, de fato, esse trabalho que se repete, né? As pessoas querem trabalhar com você de novo, o que faz com que você tenha esse trabalho é a integridade. É você você ser íntegro e você ser correto, né? E se você não tem experiência, a sua integridade vai passar por dizer que não tem experiência. Tá bom? Mas que você quer aprender e as pessoas querem alguém que quer aprender pertinho, tá? Então, bem, você não precisa ter experiência para trabalhar com produção cultural, mas você precisa ir subindo os degraus um a um.
né? Você precisa dar uma olhada, dar uma verificada por perto de você, quem está trabalhando com produção cultural. Sabe, dá uma... poxa, perto de mim não tem ninguém que está trabalhando com produção cultural. Mas você pode se aproximar, né? Vai para perto do que você ama. Vixe, do que você ama. Vai para perto do que você ama. Chega perto das produções que te interessam. E o que é chegar perto? Assista as apresentações. Agora que a gente está nesse universo online, tem lives, participa das lives, se faz presente, se comunica, né? E tenta se aproximar. Se tem um amigo seu que tem uma banda, que vai fazer uma live, pede para ajudar nessa live, sabe? Vai para perto do que você quer fazer. E bom dia, Rejane! Doutora Adriana por aqui também, bom dia! Eu já estou terminando, minha gente, eu falei tão rápido hoje, Virgem Maria. Então, se você tem um amigo que vai fazer uma live, vai para perto desse seu amigo, pede para trabalhar com ele, para dar uma força, eu quero te dar uma força. Com isso você vai aprender como é que se faz e na próxima, tenho quase certeza que seu amigo vai dizer, tu quer dar outra força? Né? E você começa dando uma força e daqui a pouco você está sendo contratado para fazer isso. Então, se você não é produtor cultural, ou se você quer ser produtor cultural, espera aí que eu vou falar de novo que eu me enrolei muito. Se você quer ser produtor cultural, mas você não tem experiência, não permita que isso te trave, tá? Você pode aprender com a minha experiência, com a experiência de outras pessoas, você pode maratonar meus vídeos aqui e isso vai te dar muito conhecimento, às vezes mais conhecimento do que quem já está no mercado de trabalho, que já está lá no campo de batalha. Então, se instrui com o conhecimento dos outros e se oferece para trabalhar, para ajudar em produções, para que você entenda como é a vida real, para que você entenda como é mesmo lá no campo de batalha, como é que as coisas funcionam. Primeiro você vai se oferecer para trabalhar de graça, depois você vai conhecendo, devagarzinho você vai conhecendo como é que funciona esse universo e você vai entendendo, inclusive, para que ramo da produção cultural você quer partir, né? Porque você pode trabalhar eu quero trabalhar só com música instrumental. Ou você pode trabalhar como eu trabalho com tudo, né? Eu trabalho com música clássica, música popular, dança, teatro e circo. Ou você pode ser daqueles produtores que dizem assim, nossa, mas eu me identifico tanto por trabalhar junto do artista, por estar coladinho nele. Então, aí você pode ser um produtor que é um produtor exclusivo de um artista. Desculpa. Existem meios para que você vá subindo os degraus um a um sem se machucar. E quando eu digo sem se machucar, é sem machucar a sua imagem, sem fazer com que a sua imagem seja arranhada pela sua falta de experiência. Rafa, que saudade de você! Tudo bom? Tô terminando já, vice Rafa. Hoje foi meio rapidinho. Também eu tenho exames para fazer depois daqui. Eu sou a mulher dos exames agora, porque eu passei a pandemia toda sem fazer nenhum exame. Agora eu tô tendo que botar todos em dia, né? Eu não enxergo mais, os óculos estão vencidos. Eu não enxergo vocês assim. Não sei se vocês percebem, mas eu faço assim para enxergar o que vocês estão falando. Porque esse óculos é multifocal e aqui embaixo é o de leitura. E o pra frente já não serve mais para nada. Eu não enxergo vocês. Mas eu sei, eu fico aqui assim... Vocês crentes que eu tô enxergando alguma coisa, né? Pois eu não tô enxergando, não. Tô enxergando tudo borrado. Então, eu tenho um exame para fazer agora, por isso eu tô tendo que correr um pouquinho mais. Mas, voltando, era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Acho que eu já falei até demais. Consegui resumir bem. Para você adquirir a sua experiência, você precisa ir para o campo de batalha. Você pode aprender com outras pessoas. E você pode ir devagarzinho subindo um degrau por vez. Você pode devagarzinho ir construindo a sua história, sempre com integridade. Chega lá dizendo, olha, chega para o seu amigo e diz, olha, eu não tenho nenhuma experiência, mas será que eu podia ajudar você a fazer sua live, a montar? Será que eu posso estar na montagem? Eu me cuido, eu uso máscara, eu
Eu posso ser a pessoa que fica entregando as máscaras ou limpando a mão das pessoas para pelo menos ver como é que funciona aquilo ali, como é que estratégias vocês usam, que horas vocês chegam, né? E aí é o seguinte, você vai ser o primeiro a chegar e o último a sair, juntinho com o seu produtor, para você poder entender como é que funciona tudo aquilo. E assim você vai adquirindo experiência, né? Sem precisar arriscar o seu nome, tá? Mas se por acaso acontecer com você o que aconteceu comigo, que foi o Balé Popular do Recife, me deu essa oportunidade sabendo que eu não tinha experiência, né? O diretor disse para mim assim, eu sei que você tem potencial, então eu vou investir no seu potencial. Se vocês tiverem essa sorte, aproveite, porque cavalo selado só passa uma vez. Se jogue em cima e vá-se embora disparado na vida para você viver de produção cultural. Senão, você vai construir a sua própria experiência através da participação como assistente, através da produção de projetos. Faça os seus projetos, crie seus projetos, transforme as suas ideias num projeto que é bem diferente uma coisa da outra, né? E vá para perto do que você ama, fique por perto do que você ama e diga para as pessoas, eu quero trabalhar, eu quero participar, eu tenho interesse em ser também produtor cultural. A gente, na produção cultural, a gente não tem concorrentes, a gente tem parceiros. A gente está sempre precisando de novos produtores para ficar do lado da gente. Então, não pense que o fato de você querer se tornar um produtor cultural vai ser um empecilho para você conseguir um trabalho. Não vai ser, porque, por exemplo, para mim é muito importante ter sempre novos produtores por perto, porque eu estou sempre precisando de gente para trabalhar comigo, tá bom? Bem, Marcito está falando aqui, obrigada, querida, pela orientação de hoje, preciosas informações, que bom que você está por aqui, Marcito. Massa, o programa de ontem foi muito legal. Mas olha só, gente, esse conteúdo de hoje eu fiz porque Marcito me perguntou se precisava ter experiência para trabalhar com produção cultural. Então, para você me ajudar a fazer os conteúdos, manda sua pergunta que eu te entrego. Assim, você faz uma pergunta, eu falo 1 hora aqui, né? Manda sua pergunta que eu te entrego o conteúdo, o mais profundo que eu conseguir em tão pouco tempo, o mais profundo que eu conseguir para poder passar para vocês. Ele está falando aqui, estaremos sempre gratos a Karina. Karina foi a minha amiga que chegou para mim e disse, você não tem o direito de guardar todo esse conhecimento para você. Você precisa dividir com as pessoas. Muito obrigada, Karina Santiago, por ter feito isso na minha vida. E eu adoro fazer isso. Tanto é que todos os dias, às 8 da manhã, eu estou aqui fazendo o projeto Produção Profissa. Faça chuva, faça sol. Em todos os momentos, em todos os dias eu estarei aqui, feriado, dia santo, sábado, domingo. Podem contar comigo aqui, tá bom? Essa live vai ficar gravada se você chegou agora. Assiste depois. A live vai ficar gravada, sempre fica no IGTV, no Facebook e no YouTube. Então, para ser mais prático para vocês, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho que você vai saber quando é que chega a novidade, né? Segue o meu perfil, eu estou sempre por aqui dando dicas. Além dessas lives que ficam gravadas, eu tenho dicas curtinhas também no meu perfil, que está sempre passando nos 3, certo? Então, fica comigo e me ajuda fazendo perguntas, por favorzinho, tá? Amanhã estarei aqui às 8 da manhã de novo com o projeto Produção Profissa, para ajudar você a viver de produção cultural, te contar os perrengues que acontecem para que você não passe por eles ou para que você saiba o que fazer quando eles acontecerem e depois você ter histórias para contar, não é? Um beijo bem grande, até amanhã.